quanto eu devo de ingerir de proteína por dia? Esse é um questionamento de extrema importância, tá? Que é o que garante uma nutrição adequada. Tá? Então, eu sempre digo, de nada adianta você só controlar as calorias sem garantir uma qualidade de alimentação. Tá? Então, as proteínas elas compõem um papel essencial no tratamento da obesidade. Tá? Então, vamos lá. O que são as proteínas? A proteína é a molécula mais abundante do nosso organismo. Ela compõe, por exemplo, os hormônios, compõe as imunoglobulinas, que são o nosso sistema imune. Elas têm papel de transporte, como a hemoglobina do sangue, um potencial estrutural, tipo colágeno, e as proteínas que fazem os músculos funcionarem, tá? Chamadas actina, miosina. Então, todas essas proteínas, elas são muito importantes para o bom funcionamento e para a nossa saúde. Tá? Como é que nós fazemos para sintetizar essas proteínas? Elas são compostas por substâncias chamadas aminoácidos, tá? Que elas estão presentes em alguns alimentos, e a gente vai falar sobre isso. O que acontece? Existem mais de 300 aminoácidos conhecidos, mas apenas 20 deles são utilizados pelo ser humano para sintetizar proteína. Tá? Então, e nem todos são sintetizados pelo nosso organismo. Então, eles precisam ser adquiridos pela alimentação. E tem outros que não são necessários obrigatoriamente, porque a própria degradação do carboidrato, da gordura, já gera esses aminoácidos. Essa divisão, ela se categoriza como aminoácidos essenciais, que são aqueles que não podem ser sintetizados no organismo. Então, esses nós temos que ter na alimentação. E os não essenciais, que vêm dessa degradação dos outros nutrientes. A proteína ela tem uma diferença fundamental na sua composição em relação ao carboidrato e gordura, que é a presença do nitrogênio. É o nitrogênio que está associado à síntese de proteínas. Por isso que ela é um dos nutrientes mais importantes de todos. Então, como é que a gente encontra nos alimentos as proteínas? Tá? Nós podemos encontrar as proteínas de origem animal. Carnes, ovos, queijo, leite, iogurte, presunto. Então, até frutos do mar, camarão e tal. Então, qual que é a diferença desses produtos de origem animal para os de origem vegetal, que eu vou falar em seguida? Os produtos de origem animal, eles são essenciais, eles são completos. Por quê? Porque eles têm todos os aminoácidos que o nosso corpo não sintetiza. Então, se eu preciso de uma alimentação completa, eu preciso de uma proteína de origem animal. Diferente da proteína vegetal, que é importante também, mas ela é incompleta, porque a maioria dos alimentos não contém todos os aminoácidos necessários. Porém, a gente pode fazer por combinação. Tá? Então, a combinação de diferentes alimentos, ela reúne todos os aminoácidos que são essenciais para o nosso corpo. A melhor combinação para explicar isso é o famoso arroz com feijão. Então, é um prato típico do Brasil e que o arroz não tem um aminoácido que o feijão tem. Então, a combinação deles é extremamente importante dentro de uma dieta saudável. Tá? Ao contrário do que a gente ouve, que arroz tem que ser cortado totalmente da dieta. Não. Então, a gente discutiu no episódio sobre carboidratos que não é bem assim. Então, o que acontece? Os produtos de origem animal, eles têm um valor biológico melhor. O que significa isso? Eles são de mais fácil digestão, são mais bem aproveitados e saciam mais. Então, se nós pudermos escolher, a gente tem que priorizar os produtos de origem animal, porque eles vão até ter um efeito de aceleração lenta do metabolismo sem grande perigo, mas que garante a preservação de massa muscular,
evita aquela queda da taxa metabólica que atinge o efeito platô. Tá? Então, já a proteína de origem vegetal, você pode encontrar em vários outros alimentos que as pessoas nem lembram que tem proteína. Por exemplo, aveia. Ninguém sabe quase que a aveia tem proteína. Lentilha, tá? Você tem aquelas nozes, castanha de caju, castanha do Pará. Outros alimentos que são muito usados pelo pessoal das academias, que é batata doce, pasta de amendoim. Então, esses alimentos são opções que também fornecem uma quantidade até significativa de proteínas e que, se bem combinadas numa alimentação, consegue torná-la bem diversificada. Tá? Então, em vez de a gente pensar apenas naquela alimentação baseada em carne e ovo, que é o que a gente mais ouve, que são as dietas low carb ou cetogênicas, dieta paleolítica, todos esses tipos de dieta, esse tipo de dieta fica extremamente limitado. Por quê? Porque você vai falar de aveia, aveia tem carboidratos. Então você abre mão de comer aveia. Tá? É claro que há várias dietas que preconizam o uso de aveia, como a dieta do Kan, mas se eu simplesmente colocar a proteína de origem animal como única fonte, os carboidratos como grandes vilões, eu não estou fazendo uma dieta balanceada. Eu estou fazendo uma dieta heróica, que é o que eu chamo, aquela que a pessoa respira fundo, vai, faz algumas semanas e para. Que é o que mais eu recebo no consultório, pessoas que perderam 20 quilos e que recuperaram 20 quilos. Só que nesse processo ela perdeu um pouco de massa magra. Logo, a próxima tentativa vai ser mais difícil ainda. Por isso que a gente tem que tentar sempre emagrecer pela última vez e nunca mais engordar. Então tá bom. Outras coisas que são muito recomendadas pelos nutricionistas são aquelas sementes, tipo chia, linhaça, quinoa. Então elas não servem apenas pela saúde intestinal, pela saciedade, elas também são fontes de proteína de origem vegetal. Então é sempre interessante adicionar essas sementes na nossa rotina. Tá? Então a gente tem que saber assim, quanto de proteína eu tenho que ingerir no dia. E isso é bem importante, por quê? Porque a gente já tem um histórico dos pacientes, que eu até dei uma revisada, onde a dieta comum das pessoas é muito pobre em proteína. Tá? Então, nós podemos medir por gramas por quilo. Então, se eu tenho uma pessoa com 100 quilos, ela precisa de cerca de 80 gramas de proteína. Essa é uma recomendação mínima. O que eu mais vejo são pessoas comendo 30 gramas, 50 gramas por dia. O que faz o quê? Faz o metabolismo ficar lento demais, faz essa pessoa nunca estar saciada, ela não está sintetizando proteína nenhuma. Tá? Então, esse é um ponto básico de uma boa nutrição, garantir pelo menos 0,8 gramas por quilo de proteína. Então calcule aí no seu peso quanto que você precisaria de proteína por dia. E aí você vai saber se você está ingerindo o necessário. Tá? Então, é interessante como é que esse dado ele é crucial no resultado. Tem um estudo agora de 2022 que mostra que se você aumentar a ingestão de 0,8 gramas por quilo para 1 grama por quilo, você consegue reduzir a perda de massa magra pela metade. Então, isso é muito significativo e não houve um grande aumento. Essa pessoa de 100 quilos que comia 80 gramas, ela precisa passar a comer 100 gramas de proteína, não é uma grande diferença. Então, se você consegue reduzir tanto a perda de massa magra, será que não vale a pena colocar um foco especial nesse dado? Então, sim, como eu sempre defendo, o que realmente emagrece é controlar a quantidade de calorias. Isso é inegável. Mas eu tenho que ficar atento para a quantidade de proteínas. Senão não vai ser um tratamento duradouro, não vai ser um tratamento saudável. Tá? O que é interessante também é a gente pensar que não é simplesmente ingerir o máximo de gordura possível, ou o máximo de carboidrato, ou o máximo de proteína, sem qualquer balanceamento. Então existe um mínimo, mas também existe um máximo. Tá? Por isso que eu não gosto desse tipo de dieta simplista que simplesmente proíbe um nutriente e estimula o outro.
tá? Essa é uma forma até infantil de se fazer dieta. A gente sabe que tudo tem um mínimo e tem um máximo, então seria interessante a gente saber até onde ir. Então, da mesma forma que eu falei da recomendação mínima de 0,8 gramas por quilo, a recomendação é de no máximo 2,5 gramas por quilo. E aí você pode pensar assim, mas fisiculturista come muito mais que isso. Mas ele não está aproveitando toda essa proteína. Então o fisiculturista ele segue algumas práticas assustadoras, como colocar 5, 6 medidas de whey pela manhã, 8 claras. Então, se eu for ver toda essa proteína ingerida, às vezes 60, 80 gramas em uma refeição apenas, quanto que o corpo vai efetivamente utilizar naquele momento? É no máximo 25, 30 gramas. O corpo não consegue aproveitar toda essa ingestão proteica para criar uma proteína. Tá? Então, o nosso corpo ele tem essa limitação por refeição. Então, uma recomendação também da ingestão de proteínas é que ela componha uma quantidade significativa em todas as refeições. Eu deveria almejar pelo menos cerca de 20 a 25 gramas de proteína por refeição. Aí que vem uma crítica às dietas por jejum intermitente. Então, esses períodos longos sem se alimentar são períodos que levam à degradação de proteína. Então, para aquela pessoa que busca uma hipertrofia muscular, ela não vai ter grande benefício com o jejum intermitente, porque ela não está estimulando a síntese proteica. Ela está simplesmente controlando as calorias de uma forma simples de entender. Mas ela não vai ter uma performance adequada. Tá? Então, da mesma forma que existe um foco em uma dieta com menos calorias para perda de peso, eu preciso ter boas calorias para sintetizar o músculo que eu quero desenvolver. Então, como eu disse agora, a gente tem que ter uma ideia de mínimo e máximo. Então, uma vez eu vi até num vídeo no Instagram que o fisiculturista ele defendia cerca de 5,5 gramas por quilo de proteína. Se você for fazer a conta, acho que o cara vai à falência, porque proteína não é um alimento tão barato assim. Tá? Então, sabendo que ainda por cima ele não está aproveitando tudo isso, eu preciso ter um foco de limitar no máximo 2,5 gramas por quilo. E há estudos mostrando que não há aproveitamento de valores maiores que esses. Tá? E existe outra coisa. Esse excedente de aminoácidos, ele vai ser aproveitado de alguma forma. Como? Ele vai gerar energia. Então, de certa forma, se a pessoa come mais que o necessário na ingestão proteica, ela está gerando energia também. Então, não está sendo útil para a síntese da proteína que eu quero, mas também está porque ela se torna energia derivada da gliconeogênese. O que é gliconeogênese? É o processo onde o fígado usa os aminoácidos, no caso esses excedentes, e transforma em energia. Tá? Então, é legal até que você recomende que a pessoa atinja um mínimo, ela bata a meta, né, como eles dizem, para que aquele pequeno excedente ele sirva como energia. Mas eu não preciso ir de 25 gramas para 60. Se eu comer 35 ou 40, já está ótimo. Eu não encareço essa dieta. E não tem as consequências do excesso de proteína. Tá? Então, como recomendação básica de 0,8 gramas por quilo, e com estudos mostrando que 1 grama por quilo já reduz pela metade a perda de massa magra, qual que é a recomendação para hipertrofia? A recomendação para hipertrofia é de no mínimo 1,6, o dobro da recomendação habitual. Então fica entre 1,6 e 2,2 gramas por quilo. Tá? Isso foi publicado em 2018, um estudo que mostrou que essa é a melhor faixa para hipertrofia. Tá? É claro que assim, para quem quer performance, ele precisa dessa exatidão. A pessoa não vai ter um grande resultado simplesmente comendo muita proteína. Porque esse excesso, além dele ser aproveitado para energia, tá, ele pode levar a consequências. Se eu ingiro muitas proteínas, eu começo a não conseguir absorver todas elas e eu afeto as bactérias do intestino.
Então, todo aquele potencial de limpeza do nosso corpo que o intestino promove fica comprometido. O nome disso é um processo chamado disbiose. A disbiose, então, é um processo onde você tem um desbalanço entre as bactérias da flora intestinal e o intestino fica menos eficiente no controle de toxinas do nosso corpo. Fora que também aumenta a produção de gases, então assim, muita proteína pode levar a mais flatulência. Então, aquela questão do custo também, né? Que proteína realmente não é muito barata. Então você pega o whey protein, que é uma proteína de rápida absorção. Um pote, hoje comum, ele custa cerca de 150 a 180 reais. Então não é tão fácil assim você obter proteína de boas fontes e nessas quantidades todas sem incorrer num certo custo. Mais um motivo para não comer simplesmente o máximo de proteína possível. E também é observado que, assim, apesar de muita gente divulgar que os rins não ficam sobrecarregados, eles podem exercer um processo chamado hiperfiltração glomerular. Até enrolei a língua para falar. Então, essa hiperfiltração ela é o estágio inicial da doença renal. Tá? Então, todo quadro que sobrecarrega o rim começa com uma compensação do glomérulo renal. Como? Aumentando esse processo de filtração. A partir dali começa a deterioração da função renal. É claro que nós estamos falando aqui, em caso de fisiculturistas, de pessoas mais novas, que elas têm consciência do mal que faz a prática. Tá? Não é exatamente saudável o fisiculturismo, mas é uma estratégia de performance que tem seus objetivos. Mas é inegável que você tem uma sobrecarga renal. Então, sabendo que existe um topo nessa ingestão de gorduras, eu vou ter um pouco mais de parcimônia, mas também não tão pouco como eu vejo no dia a dia na prática clínica. É muito comum eu ver 25, 30 gramas por dia de proteína da ingestão dos pacientes. E aí a pessoa está sempre com uma fome contínua. Então, como é que eu vou conseguir me manter numa dieta hipocalórica, sendo que eu estou com fome o dia inteiro? Tá bom? Então, essa atenção que eu queria dar para a proteína, porque apesar dessa limitação da síntese de cerca de 25 gramas de proteína por refeição, há um benefício de manter o corpo absorvendo em situações de absorção mais lenta, como por exemplo o leite. Então o leite, quando bem utilizado, ele pode promover, especialmente à noite, se eu uso albumina, outras proteínas de absorção mais lenta, o próprio ovo cru. Então, se eu faço uma refeição um pouco mais proteica à noite e que passa a madrugada nessa absorção lenta, eu vou conseguir manter uma síntese proteica mais contínua e não apenas naquela refeição. Então, em linhas gerais, como é que eu poderia fazer um planejamento de ingestão proteica? Eu primeiro calculo 0,8 gramas para quantos quilos eu tenho. Para bater isso, eu vou precisar de cerca de 25 gramas de proteína em cada refeição. Então, se eu pensar que uma pessoa de 100 quilos queira ingerir 80 gramas de proteína, ou 100 naquele exemplo, ela vai precisar de 4 refeições de 25 gramas no mínimo. Então, essa é uma forma boa da gente orientar qual que é o mínimo necessário para uma boa ingestão proteica. Nesse caso, seria de 4 refeições de 25 gramas de proteína no mínimo. E o excedente se transforma em energia por oxidação. E se uma pessoa quiser fazer uma estratégia de fisiculturismo, uma pessoa de 100 quilos teria que comer 160 gramas. Ela precisaria de 6 a 7 refeições para bater essa meta. Entenderam? Porque daí o jejum intermitente não vai se aplicar muito bem nessa estratégia. Você não consegue fazer mais do que 4 refeições no jejum intermitente. Então, recapitulando e resumindo o nosso episódio de hoje, eu gostaria que as pessoas percebessem o valor da proteína e perceber que o excesso não é tão bom assim e que o mínimo tem que ser cumprido. Então, uma estratégia saudável de dieta, duradoura, ela
obrigatoriamente precisa de um controle estrito da quantidade de proteínas. Certo, pessoal? Eu estou recebendo umas perguntas aqui. Aqui é a pergunta do Guilherme. A carne mal passada ou do churrasco faz mal? Nós sabemos que boa parte das toxinas da carne vem justamente da carne bem passada, para aquela parte preta queimada. Aquilo é bastante tóxico. Então, se for pensar nisso, a carne mal passada seria até mais saudável. O que a gente tem que lembrar é que ela é rica em gordura. Tá? Então, tudo no fundo depende um pouco da quantidade, porque uma pessoa que come uma carne mal passada, ela está batendo aquela meta de proteína daquela refeição, quase que com certeza, com o alimento completo, com a quantidade mínima de proteínas recomendada e muito pouco carboidrato. Essa pessoa que ingere carne mal passada, ela vai ter energia para o exercício se ela não comer carboidrato algum? Mais uma vez, a combinação da refeição é o que importa. Então, a pessoa que tem um objetivo de performance, ela precisa também do carboidrato. Tá? O que a gente tem de dificuldade com a carne mal passada é essa quantidade de gordura. Então, uma ingestão de gordura em excesso, especialmente da gordura da carne, que é a gordura saturada, existe um contrassenso, porque a gordura saturada é a que causa obesidade. Ela é a explicação bioquímica da obesidade. É ela que faz a lesão no centro de apetite. Porém, há vários estudos mostrando que a dieta rica em gordura saturada é protetora para o coração. Então, por isso há uma grande polêmica se a gordura saturada ela é tão benéfica ou tão maléfica. Então, é aquela velha discussão igual a do ovo. Tem uma época que o ovo é fantástico e época que o ovo é perigosíssimo. E sempre vão surgir novos e novos estudos, cada um puxando para um lado. Tá? Por isso que é interessante sempre a gente se atualizar para conseguir responder essas perguntas. Né? Aqui, eu vi a Franciane. Oi, Franciane, tudo bem? Bom dia, Fernanda. Ená. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu não consigo ver. Tá. Deixa eu só ver. Então, assim, a outra pergunta que eu recebi ali é a seguinte: qual o alimento preferir na ingestão de proteínas? Vejam, assim como o Guilherme perguntou agora da carne, eu tenho muitas outras fontes. Então, eu acho que é mais interessante você diversificar a dieta, falando da lentilha, da aveia, das amêndoas, nozes, castanhas, tudo aquilo que a gente já falou. E tem outras fontes, tofu, soja, tá? Proteína de soja, albumina, caseína. Então, nós temos várias fontes de proteína. Então, eu penso que a resposta seria diversificar ao máximo a nossa alimentação, mas sempre pensando naquele mínimo de proteínas necessário, priorizando as proteínas de origem animal por serem mais completas, e entendendo que há um teto para essa ingestão proteica, pelos efeitos colaterais, pelo custo e pelo não aproveitamento do corpo. Certo, pessoal?